Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto do nosso vídeo é formação de acordes, sendo mais exato, formação de tríades. Antes da gente falar sobre isso, a gente precisa aprender um pouco sobre o que são intervalos e como que a gente calcula esses intervalos. Um intervalo é um jeito de a gente medir a distância entre duas notas. Como a gente faz para determinar a distância entre duas notas? A gente classifica os intervalos atribuindo a eles um número e um tipo. Por exemplo, esse intervalo aqui vai ser chamado de terça maior. Para saber o número do intervalo, a gente precisa contar as linhas e os espaços separando essas duas notas, incluindo a linha ou espaço em que está a primeira nota. No piano é a mesma coisa. A gente vai contar a distância entre as duas notas, incluindo a primeira. Vamos ver alguns exemplos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Agora, para classificar o tipo do intervalo, a gente vai usar as seguintes palavras: maior, menor, justa, aumentada, diminuta. Hoje a gente vai falar só sobre esses três aqui. Vamos pegar o exemplo da escala de Dó maior. Esse primeiro intervalo entre duas notas iguais tem um nome especial, chamado uníssono. Percebe como uníssono lembra duas palavras que a gente conhece? Um e som? O próximo intervalo é a distância entre Dó e Ré. Contamos 1 e 2. Logo, a gente chama de segunda. O próximo intervalo, Dó e Mi. 1, 2, 3. É uma terça. E assim por diante. A gente descobre que esse intervalo vai se chamar quarta, quinta, sexta e sétima. Esse último também tem um nome especial, que a gente chama de oitava. Ok, agora sabemos o número do intervalo, mas e o tipo? Na escala maior, todos os intervalos são do tipo maior ou justo. Os intervalos maiores são a segunda, a terça, a sexta e a sétima. Os intervalos justos são os demais. Vamos agora para a escala menor. Se a gente contar, vamos perceber que os números permanecem iguais. Os tipos do intervalo, contudo, se alteram. O uníssono, a quarta, a quinta e a oitava permanecem justos. A terça, sexta e sétima agora são classificadas como menores, e a segunda continua maior. Isso acontece porque na terça, sexta e sétima o acorde diminui de tamanho um semitom, um degrauzinho, enquanto na segunda ele continua igual. Outro jeito de a gente classificar o tipo dos intervalos é contando semitons e tons, e consultar uma dessas tabelas aqui. Mas isso é uma conversa para um outro dia. Deu para perceber que esse assunto é bastante extenso, né? Agora eu vou passar para o professor Márcio e ele vai explicar o que essa história de intervalos tem a ver com o assunto do nosso vídeo, que é formação de tríades. Olá a todos! Exatamente, professor Henrico. Os intervalos vão ser um assunto fundamental para a gente compreender várias coisas na teoria da música, inclusive a formação dos acordes maiores e menores. Recomendo também que assistam os dois últimos vídeos da nossa playlist de piano sequencial 2 e 3 no YouTube, os vídeos sobre acordes e inversões. Agora vamos para o piano.
Neste vídeo, ainda estamos falando somente de tríades, ou seja, acordes com 3 notas, formadas pelos intervalos de terça e de quinta acima de uma nota fundamental, que agora, para exemplificar, vamos utilizar o Dó. Como o professor Henrico explicou, a partir de uma escala maior, o intervalo de terça vai ser sempre uma terça maior, ou seja, formado por Dó e Mi, enquanto o intervalo de quinta será sempre uma quinta justa, formada por Dó e Sol, completando então Dó, Mi e Sol, chamado de Dó maior. Já a partir de uma escala menor, a gente vai ter uma mudança na terça. Ela vai ser uma terça menor, formada por Dó e Mi bemol. Enquanto isso, a quinta permanece justa, ou seja, no Sol. Dó, Mi bemol e Sol. Dó menor. Reparem que não é difícil eu encontrar um acorde menor a partir de outro maior, já que basta eu abaixar em um semitom a minha terça. Por exemplo, Mi maior, Mi menor. O contrário também vale. Se eu estiver em um acorde menor e quiser encontrar o maior, basta eu aumentar a minha terça em um semitom. Por exemplo, Lá menor, Lá maior, Ré menor, Ré maior. Lembremos que no último vídeo falamos de inversões, ou seja, enquanto tríades, estes acordes podem ser tocados de 3 formas diferentes. Um Dó maior pode ser assim, ou então, e um Dó menor. É isso aí. Os acordes maiores e menores são super importantes, são utilizados o tempo todo em quase todo tipo de música, mas não são os únicos. Vamos continuar a aula agora vendo um pouco sobre os aumentados e os diminutos. Bora lá! E aí, guris, tudo bem? Meu nome é Jefferson e a gente vai falar agora um pouquinho sobre os acordes diminutos e aumentados, né? Então, olhando aqui o piano, vocês já sabem que os acordes maiores e menores, né, são formados através de uma junção de uma terça maior com uma terça menor, né? Esse, no caso, é o acorde maior. E o acorde menor, a junção de uma terça menor com uma terça maior, né? Vamos começar falando pelo acorde aumentado. O acorde aumentado nada mais é do que a junção de 2 terças maiores. Então, no caso, Dó, Mi, uma terça maior, Mi, Sol sustenido, também uma terça maior, né? Então esse seria o acorde de Dó aumentado. E o acorde diminuto é exatamente o contrário, é a junção de 2 terças menores, né? É quando eu tenho uma terça menor e outra terça menor, né? Então, basicamente é isso. Se você fizer em qualquer outro acorde, por exemplo, de Fá, você pode montar o acorde de Fá maior, né, que vocês já sabem fazer, e simplesmente aumentar meio tom da quinta, né, da última nota da posição fundamental aqui, você pronto, já tem um acorde aumentado. Ou você pode fazer um acorde menor, né, e simplesmente descer meio tom da quinta, que você já vai formar um acorde diminuto. Então, basicamente, aumentados 2 terças maiores, diminutos 2 terças menores. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Valeu, abraço.